Jesus é o desejado das nações? Esta é a lição número 1 do primeiro trimestre de 2023. O avivamento espiritual e o que nós precisamos para ter de fato um avivamento espiritual em nossas vidas. Texto áureo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então aqui nós temos alguns pontos, um tripé interessante, que é se humilhar diante do Senhor. A pessoa que se exalta, ela certamente será humilhada, mas a pessoa que se humilhar, ela certamente será exaltada no tempo de Deus, segundo a vontade dele. E também tem a questão de se converter dos seus maus caminhos, ou seja, ter de fato um arrependimento, uma vez que sem arrependimento não existe avivamento. E claro, vivermos sempre em oração, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós devemos sempre ter uma vida de oração. Por que temos que ter uma vida de oração? É porque é na oração que nós temos comunhão com o Senhor. Introdução. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a Igreja enfrentar os desafios atuais. O avivamento ele faz com que a Igreja cresça de uma forma extraordinária. Por que ela cresce? Porque o povo está humilhado diante do Senhor, está se humilhando diante do Senhor. O povo está buscando ao Senhor em oração. O povo também está se arrependendo dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Então, certamente o Senhor irá fazer com que esta igreja, ela certamente terá o avivamento espiritual. É uma necessidade. O avivamento ele é uma ferramenta poderosíssima para que nós venhamos continuar proclamando o Evangelho de Cristo. Entretanto, há aqui um ponto interessante de falar, de dizer e deixar claro que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo também, da mesma forma, pode também ser um instrumento na mão do Senhor para o evangelismo. Por que eu digo isso? Porque é notório que muitas igrejas até hoje ensinam que somente a pessoa que é batizada com o Espírito Santo pode fazer um trabalho de evangelismo eficaz, o que não é verdade. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. É muito interessante que muitas vezes em algumas condução, no meio de transporte público, aqui especificamente, de modo geral, quando aparece uma pessoa idosa, aquela pessoa mais nova tende a dar o seu lugar para essa pessoa mais idosa, porque isso é o famoso dar lugar. E quando nós estamos numa perspectiva assim parecida, não que o Espírito Santo seja velho, mas que nós venhamos assim compreender a ideia de dar lugar ao Espírito Santo, quando nós nos levantarmos da nossa condição de estarmos apostatados, de estarmos parados e observar que o Espírito Santo é Ele quem deve ocupar o nosso lugar, Ele que tem que guiar a nossa vida. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, não pela minha vontade. Eu vou para onde o Espírito Santo me mandar ir, eu vou fazer o que o Espírito Santo me mandar fazer. Quando nós temos esta dinâmica de dar o nosso lugar, abrir o nosso coração para o Senhor, para o seu Santo Espírito, nós certamente experimentaremos o avivamento espiritual de fato, lembrando que este avivamento ele é dado por Deus.
independente das circunstâncias. É o Senhor quem dá. Por exemplo, a igreja de Coríntios era uma igreja fervorosa, mas não tinha plenitude do Espírito. Porque ela era uma igreja cheia do Espírito, né, de uma forma que batizada com o Espírito Santo, vamos assim dizer, né, para deixar claro. Mas não tinha o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, olha que contraponto, olha que estranho. Como é possível uma igreja que não vive a plenitude, não é uma igreja que está vivendo o fruto do Espírito, mas está vivendo o batismo com o Espírito Santo? Isso é uma intervenção divina. É Deus quem sabe, é Deus quem faz, é Deus quem batiza, é o Senhor quem nos batiza com o Espírito Santo. É o Senhor que traz o avivamento para a igreja. E o avivamento espiritual não é necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. O avivamento espiritual inclui principalmente se humilhar diante de Deus, se arrepender dos pecados e viver uma vida de oração. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento, ou seja, o Senhor, ele observa, talvez seja o caso de Coríntios, né, que viviam ali uma situação de uma crise espiritual e moral. Vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 11, quando se fala ali da ceia do Senhor, o que eles faziam na ceia, né, se embriagavam. Então veja que ali, mesmo a igreja de Corinto sendo uma igreja com a intervenção divina que vivia o avivamento em parte, né, eram batizados com o Espírito Santo, mas não vivia a plenitude, né, o fruto do Espírito, que eu quero dizer. Então, o Senhor talvez nessa questão dessa crise espiritual de Coríntios, batizou eles com o Espírito Santo. É muito possível que seja esse o ponto, né, e principalmente também a questão moral. Então, pode ter numa crise dessa, o Senhor intervir, né, e resolver fazer o avivamento na sua casa. Sinopse: diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Até porque é interessante falar da intervenção divina, porque mesmo uma pessoa buscando ao Senhor de todo o seu coração, se humilhando diante do Senhor, vivendo uma vida de oração, pode ser que ela não seja batizada com o Espírito Santo, mas tem uma vida avivada, né? A pessoa, no falar, a igreja já sente a presença do Senhor. A pessoa, no cantar, as pessoas sentem a presença do Senhor. Por quê? Ela não é batizada com o Espírito Santo, mas ela vive uma vida de humilhação diante do Senhor. Ela vive uma vida de oração diante do Senhor. Ela tem uma vida de arrependimento do Senhor, dos seus pecados diante do Senhor. Isso cria o quê? Um avivamento espiritual verdadeiro, genuíno. Porque o avivamento não é somente o falar em línguas, né? Ser batizado com o Espírito Santo. Haja vista que muitas pessoas, mesmo sendo batizadas com o Espírito Santo, tendo dons, padecerá na eternidade sem Cristo, né? É uma triste realidade, mas é uma verdade. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. O homem, ele vive várias crises: medo, revolta, blasfêmia, até contra Deus. Há casos aqui no Brasil, por exemplo, de pessoas que vivem blasfemando contra Deus. Tem também a questão do desespero, né? Há até uma frase interessante do Victor Hugo que diz que a esperança seria o maior dos sentimentos humanos se não houvesse o desespero. Então, as pessoas vivem hoje uma crise moral, de ética, uma crise até mesmo no sentido de estar revoltado com o sistema, até mesmo, dependendo do caso, até mesmo com o sistema religioso a qual ele está. As questões que envolvem a sociedade em si, né? A sociedade, tanto no sentido cristão como não cristão, a pessoa pode estar vivendo uma crise. Mas é justamente nesta crise que o Senhor pode usar justamente para trazer um avivamento para a sua igreja. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em algumas ocasiões,
vemos homens, e aqui no sentido amplo da palavra, tanto homem quanto mulher, se humilhando diante de outra pessoa. Porque, independente do segmento, as pessoas tendem a se humilhar, ou até mesmo para fazer o politicamente correto, né, vamos assim dizer, ou algumas questões. Eu vou ser mais prático. Algumas vezes, nós, vamos trazer aqui para nós, não vamos falar do mundo, vamos falar de nós, sejamos sensatos. Algumas vezes, algumas situações, algumas pessoas, né, eles têm a se humilhar diante do pastor. Por quê? Porque eles entendem que o pastor é um homem de Deus e de fato o é. Entretanto, não se humilham diante de Deus. Temos aqui dois erros. Primeiro, que nós não devemos nos humilhar diante de outra pessoa. Somente Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Entretanto, há aqui, por exemplo, até no meio musical também, né, tanto cristão como não cristão, há algum tempo atrás, uma cantora evangélica prestou um culto a uma outra cantora evangélica, dizendo que essa pessoa tinha todo o direito de ser adorada porque era uma grande pessoa. E isso é um tipo de humilhação. Por quê? Porque está cultuando uma pessoa. A gente só cultua aquele que é maior do que nós. Então, se uma cantora está cultuando uma outra cantora, significa dizer que ela está deixando claro que esta outra cantora é maior do que ela no sentido divino. Então, veja até que ponto que nós chegamos. Então, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, e somente a Ele nós devemos servir, somente ao Senhor nos devemos nos humilhar. Por quê? Porque sabemos que se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele certamente sarará a nossa terra. Orar e buscar a face do Senhor. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Na prática das orações devocionais, a perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos. É muito interessante a questão da oração, porque, de modo geral, os crentes somem dos cultos de oração, né? Os famosos cultos de doutrina, né? Hoje em dia, muitas igrejas nem usam mais isso, né? Põem outros nomes. Mas, como é a vida de oração, como eu tenho vivido a minha vida de oração? Em Atos capítulo 3 nos traz uma questão muito interessante, que Pedro e João subiam ao templo para orar, e estava lá um moço, e há uma frase muito interessante que eles dizem que eu não tenho prata nem ouro. Eu fico imaginando na cabeça daquela pessoa, que ela pensou, bom, se ele não tem prata e nem tem ouro, então ele não tem nada para me oferecer. Mas o que ele disse, mas em nome de Jesus eu te digo, levanta-te e anda. Ele não tinha ouro nem prata, é verdade, eles não tinham. Mas como viviam uma vida de oração, eles tinham o poder de Deus, tinham uma vida avivada diante do Senhor. Por quê? Porque viviam sempre em oração, buscando a face do Senhor. E é muito interessante falar sobre isso, porque muitas vezes nós oramos ao Senhor para fazer pedidos a Ele. Não que isso seja errado, mas nós devemos buscar em oração ao Senhor a sua face, a sua presença, sentir a presença, a comunhão com Deus. É para isso que nós devemos orar ao Senhor. Por exemplo, se você tem muita amizade com uma pessoa, você conversa muito com essa pessoa, mas você não conversa com essa pessoa para pedir coisas a ela. Você conversa muito com essa pessoa porque você tem intimidade com ela, você tem comunhão com ela. Assim também nós devemos fazer com o nosso Senhor. Nós devemos orar ao Senhor para termos comunhão com Ele, né? Buscar a sua face. Não que pedir seja errado, é claro que nós pediremos, claro, mas esse não é o nosso foco. O foco, primeiro, você quando vai orar, você faz o quê? Você exalta o nome do Senhor, glorifica o seu santo e poderoso nome. Então, certamente, o Senhor, você terá uma comunhão com o Senhor agindo assim. E, claro, dando honras a Ele. Então, certamente, no momento oportuno, você vai fazer as suas petições. Mas é interessante deixar bem claro que a oração, o ponto principal da oração não é fazer pedidos ao Senhor, e sim exaltar o seu santo nome, glorificar o seu santo nome e ter comunhão com Ele. Conversão sincera dos pecados.
Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento. Não. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos à misericórdia de Deus. Para todo o avivamento, precisa ter confissão de pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia. Não haverá avivamento sem arrependimento, não haverá avivamento se nós não tivermos uma confissão de pecado. Nós precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Nós falhamos? Claro que nós falhamos. Nós erramos? Sim, nós erramos. Nós pecamos diante do nosso Deus. Por quê? Porque nós somos falhos. Agora, não é por isso que eu vou viver uma vida de pecado. Eu vou ter uma válvula de escape. Eu sou humano, então eu vou falhar mesmo, vou pecar mesmo. Vou usar isso como muleta para viver uma vida de pecado. Não, eu vou procurar me fortalecer e me santificar diante de Deus, me humilhar diante da sua presença para ter comunhão com Ele e confessar os meus pecados, porque eu agindo assim, certamente com a conversão sincera, né, dos meus pecados, né, quando eu falo sinceramente dos meus pecados, quando eu realmente estou me convertendo ao Senhor dos meus maus caminhos, dos meus pecados, eu confesso realmente a Ele, e certamente o Senhor vai sarar a minha terra. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor. Em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Veja que aqui há algumas situações que é sempre a questão do homem para com Deus, né? Somos nós que temos que nos humilhar. Somos nós que temos que buscar o Senhor, somos nós que temos que decidir firmemente em confessar os nossos pecados, somos nós que temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Então veja que é sempre o caminho do homem para com Deus, ou seja, é um caminho preparado. Sou eu quem tenho que ir ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então veja que assim, dependendo da crise que eu estou vivendo, moral, ética, ou até mesmo espiritual, religiosa, ou seja, familiar, independente, é justamente essa crise que pode me levar a um avivamento. Por quê? Porque quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, o Senhor certamente Ele sarará a minha terra. Então veja que aqui o avivamento não fala em nenhum momento de batismo com o Espírito Santo, fala somente de arrependimento, de conduta do homem para com Deus. Sinopse: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. A necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. A destruição do templo e morte por ignorar a voz do Senhor. O povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Nós devemos sempre viver uma vida diante do Senhor de obediência. Nós devemos primar pela obediência a Deus. Porque quando nós não obedecemos ao Senhor, certamente virá as consequências. E aqui estão as consequências. Pessoas que morrem de fome, de peste e até mesmo pela espada. É claro que existem algumas exceções, pessoas piedosas que também morrem da mesma maneira. Mas não é um castigo de Deus, é uma consequência de outras situações. Mas nós devemos sempre buscar ao Senhor, isso justamente essa era devido à situação espiritual de Judá e que nós não devemos que isso venha acontecer conosco. Né? Chamando para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Passamos por uma situação agora, né, recentemente, de ficarmos em casa cerca de 2 ou 3 anos. Infelizmente, durante este período, muitas pessoas deixaram de ir ao templo para orar, porque de fato estava fechado por lei.
Então nós, claro, nós vamos optar pela lei nesse sentido, porque nesse sentido específico é o correto. Entretanto, muitas pessoas depois disso deixaram de ir à igreja e largaram o evangelho, porque não sentiram mais o desejo de ter um lugar para adorar. Agora eu estou na minha casa, eu posso adorar o Senhor aqui. Lê do engano. Nós devemos ter comunhão com Cristo, comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ter comunhão com a igreja. Eu já falei aqui algumas vezes, vou me repetir mais uma vez. Eu sozinho, eu não sou igreja. Você sozinho, você não é igreja. A igreja é composta por pessoas. Somos nós reunidos que somos igreja, não somente uma pessoa sozinha. Então, essas pessoas não sentiam mais falta de um lugar para adorar, né? A Bíblia diz que aquele que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, as pessoas, já que não estão mais em espírito e em verdade para adorar o Senhor, então eles não vão mesmo de fato buscar um lugar para adorar. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. O trabalho para realizar a obra é o Senhor que vai designar. Agora, cabe ao pastor, principalmente ao pastor, ter a visão dos altos céus para ver quem é e quem não é. Para quem vê quem está apto para o trabalho e quem não está. Até porque as aparências enganam, né? Então, muitas vezes, o Senhor, ele levanta homens para realizar a obra. Agora, é possível de ser você. Então, se Deus levantou você para fazer a obra, você precisa fazer a obra com prazer, com amor. Por quê? Porque você está fazendo para Deus e não para o homem. O desejados das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. Primeiro, o desejado das nações, como eu te falei no início, há um entendimento, pelo menos no meu ponto de vista, é equivocado, que fala sobre Jesus ser o desejado das nações. Não, Jesus não é o desejado das nações. E por que ele não é o desejado das nações? Jesus, desde o início, desde quando ele veio, ele sempre foi rejeitado. Até hoje, o Senhor Jesus, ele é rejeitado. Eu vou te dar aqui uma métrica, só para você ter uma noção. De cada 100 pessoas no mundo, 97 rejeitam a Cristo. Então, por que Jesus seria o desejado das nações? Não, Jesus não era o desejado das nações. Então, quem é o desejado das nações de Ageu capítulo 2? É o ouro. Porque o ouro, ele tem a questão de todo mundo deseja o ouro, ele é o desejado, por isso que Deus disse que minha é o ouro, meu é o ouro e minha é a prata. E ele tem aquela glória, né? A glória do ouro. Um lugar, se você for entrar num lugar que se ele, porventura ele for todo em ouro, o que você vai pensar? É uma glória este lugar. Por quê? Porque a glória do ouro. Aqui há pelo menos é o que eu entendo, se você tiver uma visão diferente da minha, por favor, deixe aqui nos comentários e me diga o porquê que você tem essa visão diferente de mim e, por favor, me deixe uma referência bíblica. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Este aqui nos traz algo muito interessante. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Por que este ponto aqui eu acho importante? Veja que Ciro não era servo de Deus, mas Deus o usou. O que isso quer dizer para nós? Há aqui dois exemplos. Primeiro, será que é possível hoje o Senhor ter que usar pessoa que não é uma pessoa cristã, porque nós não estamos dando lugar ao Senhor? Será que nós chegamos a este ponto também? De o Senhor tem que usar uma pessoa de fora para nos corrigir?
para fazer a obra do Senhor, porque nós que estamos de dentro, nós que somos de dentro, não estamos dando verdadeiramente valor àquilo que o Senhor tem nos dado, nos entregue nas mãos para fazer. Isto aqui é uma grande lição para nós, né, que Ciro, não sendo um povo de Deus, né, não sendo servo de Deus, melhor dizendo, o Senhor o usou para fazer a sua obra. Então que nós venhamos aqui ter um pensamento bem fechado sobre este ponto. Ciro liberta Israel do cativeiro. No ano primeiro de Ciro, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Veja, mais uma vez, uma pessoa não cristã está fazendo aquilo que Deus colocou no coração dela para fazer. Mais uma vez, será que nós precisamos ter que buscar exemplo fora? Será que alguém de fora vai ser exemplo para nós, onde na verdade nós deveríamos ser exemplo para eles? Fica aí o questionamento. A conclusão do templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. É muito interessante também destacar, já falei aqui em outras oportunidades, mas é bom deixar claro, que aqui o ponto, a Bíblia diz a última casa e não a segunda. Verdade é que de fato era a segunda, mas a Bíblia não diz segunda, a Bíblia diz a última casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você pode ver lá em Ageu capítulo 2, versículo 9. Veja que aqui está a conclusão do templo. O Senhor interveio, né, e fez com que realmente houvesse um avivamento entre o povo, justamente devido à consequência do próprio Deus. Por quê? Porque o povo estava completamente disperso. Há necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Você já observou que, talvez tenha sido assim na sua igreja, que outrora, vou colocar aí uns 30 anos mais ou menos, a igreja, talvez menos, né? A igreja era muito avivada, batismo com o Espírito Santo, profecias, e interpretação de línguas, e hoje não se vê mais isso? Por que isso? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entretanto, nós deixamos de nos humilhar diante do Senhor, nós deixamos de confessar os nossos pecados, nós deixamos de viver uma vida de oração, de adoração em espírito e em verdade ao Senhor. Então Ele vai se afastando, então nós não temos a plenitude do Espírito no nosso meio. Nós devemos estar sempre orando para que isso aconteça, né? Para que o Senhor tenha ali, manifeste o seu Espírito no nosso meio. Sinopse: como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Conclusão: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. É interessante que essa questão de avivamento, eu vi essa semana, passando por algum lugar, uma pessoa dizendo, uma faixa escrita, né, que tal dia será o dia da revelação. Foi isso, foi ontem. Eu estava indo para uma cidade ontem e vi essa faixa. Eu fiquei pensando, é interessante, parece que de fato o evangelho mudou. Como é que ele sabe que o Senhor vai revelar a ele lá? Por quê? Porque é o Senhor que é o Senhor. É Ele que é o dono da obra. Então, se Ele quiser revelar, Ele revela. Se Ele não quiser, Ele não vai revelar. O que isso quer dizer? As pessoas hoje estão se colocando no lugar de Deus. Eu vou em tal lugar e o Senhor vai me revelar. Não, não é assim. Eu sou servo. Eu obedeço. Eu não tenho que dizer para o meu Deus o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali. Como já dizia, já canta, né, o grupo Logos, o Evangelho. A música ali, ela é perfeita nesse sentido, que outrora as pessoas queriam, agora as pessoas antes eram obedientes ao Senhor e hoje não mais.
Parece que eu é que estou mandando no Senhor. Então há um entendimento equivocado do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas mudaram o foco. Agora o foco não está mais em eu buscar a Deus para o Senhor fazer a sua obra em mim. Agora sou eu, é Deus agora que tem que me buscar, porque agora é eu que mando. A obra agora é minha, eu que vou decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O que Deus vai me revelar, Deus tem que me revelar. Não é assim. Então, nós vivemos um evangelho hoje completamente turbado por pessoas que não compreendem a mensagem de fato do evangelho. Repito, o Senhor é o nosso pastor. E como Ele é o nosso pastor, Ele também é o nosso Senhor. Então nós devemos obediência a Ele e não o contrário. Revisando o conteúdo. Número 1. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Número 2. A existência de uma situação de crise espiritual e moral. Número 3. Humilhação diante de Deus, oração e buscar pela face do Senhor. Conversão sincera dos pecados. Número 4. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Número 5. Para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. E que, no nome de Jesus, nós venhamos ter, de fato, um avivamento espiritual. De fato, nós devemos ter uma vida cristã pautada na palavra, na oração, se humilhar diante do Senhor, buscar a sua face. Nós devemos confessar de fato os nossos pecados, nos arrepender dos caminhos por onde nós temos andado, se não for a vontade do Senhor. E nós devemos de fato estar com o nosso coração voltado para Deus, para que haja realmente um avivamento espiritual genuíno no nosso meio. Que Deus é que continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!